Bom dia, turma! Prontos para a nossa videoaula? A aula de hoje é a unidade 4, Cálculo Algébrico, capítulo 11, Expressões algébricas. São expressões contendo letras. Expressões contendo letras. As medidas do campo. Batizado de Palácio Castelo, em homenagem ao governador do Ceará, em que em 1968 deu início à construção do estádio, o Castelão foi inaugurado em 11 de novembro de 1973. A partida que marcou a data foi o Clássico Rei, entre os dois maiores times do estado, Ceará e Fortaleza. O jogo terminou 0-0. Além de grandes jogos, o Castelão recebeu visitas ilustres. O estado teve o maior público da história no dia em que o Papa João Paulo II participou do 10º Congresso Eucarístico Nacional, em 9 de julho de 1980. Na ocasião, 120 mil pessoas compareceram ao evento. Antes da reforma, o Castelão tinha capacidade para 60.326 pessoas em dias de jogos. Agora a nova arena dispõe de 63.903 lugares. No campo atual, o Arena Castelão, a medida do comprimento tem 37 metros a partir da medida da largura. Quais são as medidas, sabendo-se que o perímetro do campo é igual a 346 metros. Lendo atentamente o problema, notamos que as duas medidas a serem descobertas, a largura e o comprimento do campo, é dada pelo comprimento, que tem 37 metros a mais do que a largura. Então representamos por x a largura em metros e o comprimento será x mais 3. Página 187. Participe. Para apresentar números desconhecidos, utilizamos as letras x, y, z, t, m, n, a, b, c e etc. Como podemos representar? Aí na letra A, o triplo de um número é. Aí nós podemos representar como 3A, ou 3B, 3C, 3x e etc. E observe que o 3 está multiplicando a incógnita, independente da que você usar. A, B, C, D, E e etc. Letra B. A soma de um número com seu quadrado. Então, como não conhecemos um número, nós podemos chamar ele de x mais o seu quadrado, x elevado ao quadrado. Ou podemos chamar de y mais y ao quadrado, b mais b ao quadrado, desde que a primeira incógnita que não conhecemos seja somado com a segunda incógnita elevado ao quadrado. Tem que ser a mesma letra. Exemplo, a mais a ao quadrado, b mais b ao quadrado, e assim sucessivamente. Letra C. Os 3 quadrados de números adicionados a 5 é. Então nós podemos fazer o seguinte, 3 quartos, que é 3 quartos de um número, x mais 5. Na letra D, a média aritmética de dois números, como nós aprendemos estatística, se os dois números nós não conhecemos, a média deles é a mais b dividido para 2, encontraremos a média. Letra E. A largura do campo mais 37 metros. Isso nós vimos no exemplo anterior. X mais 37. Você poderia também usar Y mais 37, B mais 37, desde que seja uma incógnita do número que você não conhece, somado aos 37 metros que o próprio problema lhe sugeriu. Letra F. O suplemento do ângulo X indicado na figura a seguir. Lembramos que ângulo suplementar, a soma dos dois é igual a 180 graus. Então a resposta, 180 menos x. Letra G. O perímetro do quadrado abaixo. Aí observe, nós temos um quadrado em amarelo. Nós não sabemos a medida da lateral, chamamos de x. Então o perímetro, 4 vezes x. Letra H. A área do polígono a seguir. Observe que nós temos um polígono x mais 2 e outra lateral x. Então nós sabemos que para descobrir a área nós temos que multiplicar x vezes x mais 2. Agora o trapézio. Nós temos base maior e base menor. E a área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Iniciamos os estudos de álgebra do 7º ano. Na resolução de muitos problemas,
recorremos às letras para representar o número e escrevemos simbolicamente expressões matemáticas. Construímos assim as chamadas expressões algébricas. Expressões algébricas são formadas por letras, números e sinais de operações matemáticas. As letras que aparecem numa expressão algébrica são denominadas variáveis. Valor numérico. O perímetro do quadrado de lado A é 4A. Quando A é igual a 5, temos 4A igual a 4 vezes 5 igual a 20. Então, o perímetro é 20. 20 é o valor numérico da expressão 4A para A igual a 5. Então, para A igual a 5, o perímetro é 20. Vamos calcular agora alguns valores numéricos da expressão x ao quadrado menos 2x mais 2. Para x igual a menos 2, temos x ao quadrado menos 2x mais 2. Nós vamos substituir o valor de x por menos 2. Então, teremos menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 2. Resultado, 4 mais 4 mais 2, igual a 10. Para x igual a 3 quintos, temos x ao quadrado, a expressão, x ao quadrado menos 2x mais 2. Substituindo o x pelo 3 quintos, teremos 3 quintos ao quadrado menos 2 vezes 3 quintos mais 2. Dá 9,25 avos menos 6 quintos mais 2. Resultado, fazendo o MMC, 9 menos 30 mais 50 dividido para 25 avos. Resultado, 29 sobre 25 avos. O valor numérico da expressão algébrica é um número que se obtém após substituir as variáveis por um número e efetuar as operações indicadas. Polinômios. Continuemos recordando noções de álgebra estudando no 7º ano. São exemplos de monômios. 8a, coeficiente 8 e a parte literal a, menos 2xy, coeficiente menos 2 e a parte literal xy, 3 quartos x ao quadrado, coeficiente 3 quartos e a parte literal x ao quadrado. A ao quadrado, b ao quadrado, c, coeficiente 1, a parte literal. A ao quadrado, b ao quadrado, c. Menos x, coeficiente menos 1 e a parte literal, x. 10, monômio sem parte literal. E 0, monômio nulo. Como foi possível observar, monômio pode ser um número ou uma expressão algébrica que representante apenas multiplicações de números e letras. Podemos usar a multiplicação estar indicada na forma de potência. A parte numérica do monômio é denominada coeficiente e as letras e seus expoentes são chamados parte literal. São exemplos de polinômios. 5x, polinômio de um termo ou monômio. Ax mais b, polinômio de dois termos ou binômio. 3x ao quadrado mais 2x menos 1, polinômio de três termos ou trinômio. Xy mais yz mais ex menos y menos z mais 1, polinômio de 7 termos. Portanto, o polinômio é a soma algébrica de monômios, cada um deles chamamos de termo do polinômio. Quando dois termos têm partes literais iguais ou não têm parte literal, eles são chamados termos semelhantes. Portanto, o polinômio é uma soma algébrica de monômios, cada um deles chamamos de termo polinômio. Quando dois termos têm parte literais iguais, ou não têm parte literal, eles são chamados termos semelhantes. Dois ou mais termos semelhantes podem ser reduzidos a um só termo, por isso conservamos a parte literal e adicionamos o coeficiente. Veja o exemplo a seguir. Nós temos o polinômio 2x mais 3x igual a 2 mais 3 vezes x igual a 5x. Veja uma interpretação geométrica da figura abaixo. Nós temos x mais x, x mais x mais x, x mais x mais x mais x. Logo, nós temos 4x ao quadrado mais 2x ao quadrado é igual a 6x ao quadrado. Agora veja ao lado, nós temos 7x ao quadrado mais 9x mais 6x menos 2x ao quadrado mais 5 menos 4x. Observe que os expoentes elevado ao quadrado, nós temos eles circulados em azul. Os expoentes elevado a 1,
a uma potência, nós temos circulado em roxo. Então, nós temos 7x menos 2x ao quadrado, 5x ao quadrado. 9x mais 6x menos 4x, 11x. O 5 termo independente. Então, temos a expressão 5x ao quadrado mais 11x mais 5. Agora, olha a dúvida. Termo em x ao quadrado, como o termo em x não dá para reduzir, pois x ao quadrado é diferente de x, corretamente. Então agora olha abaixo, nós temos 2ab mais 3a menos 4b mais 6 menos 7ab menos a. Observe que os termos semelhantes estão circulados com cores semelhantes. Então observe a resposta, nós temos menos 5ab mais 2a menos 3b mais 11 sobre 2. Polinômio com uma variável. Podemos nomear os polinômios usando letras maiúsculas A, B, C, D, P, Q, etc. Por exemplo, A igual a 4x mais 3. B igual a 6x ao quadrado menos x mais meio. C igual a 3x mais x ao cubo menos 4 mais 2x ao quadrado. D igual a 1 menos 3x à quarta mais 4x. Todos esses polinômios com uma só variável, a variável x. Costumava-se representar o polinômio como uma variável ordenada pelo segundo expoente decrescente dessa variável. No exemplo acima, A e B estão ordenados. Vamos ordenar C e D. Observe que agora C está x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x menos 4. Ele está ordenado de acordo com seu expoente. E D é igual a menos 3x à quarta mais 4x mais 1. Também foi ordenado de acordo com seu expoente. Agora observe que o polinômio D, do exemplo, o termo em x ao cubo e em x ao quadrado possuem coeficientes nulos, ou seja, D é igual a menos 3x à quarta mais 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 4x mais 1. Quando todos os coeficientes de um polinômio são iguais a zero, o polinômio é nulo. Por exemplo, P é igual a 0x ao quadrado mais 0x mais 0 é igual a zero. É um polinômio nulo. Grau de um polinômio com uma variável. Quando os termos semelhantes estão reduzidos, denominamos grau de um polinômio não nulo o maior expoente da variável nos termos não nulos. Veja os exemplos ao lado. Aí no quadrinho nós temos os polinômios A, B, C e D. Aí observe que o polinômio A, 4x mais 3, o termo com o maior expoente de x é o 4x e o grau é 1. Agora na B, 6x ao quadrado menos x mais meio, o termo com o maior expoente de x é 6x ao quadrado e o grau 2. Na C, x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 3x menos 4, o termo com expoente x é x ao cubo e o grau 3. Na D, menos 3x à quarta mais 4x mais 1 é o menos 3x à quarta e o grau dele 4. Para facilitar, depois de estar com os termos semelhantes reduzidos, é conveniente ordenar os polinômios de acordo com seu grau. Observe, P é igual a 5x ao quadrado menos 4x mais 2x menos 5x ao quadrado menos 6. Logo, ao subtrairmos o 5x ao quadrado pelo menos 5x ao quadrado, que um é oposto ao outro, nós teremos em P igual a menos 2x menos 6. P é um polinômio de grau 1. Na denominação do grau, desconsideramos os termos de coeficientes diferentes de zero, que é igual a 0x à quinta mais 3x à quarta menos 2x ao cubo mais 0x ao quadrado mais x menos 1, que é igual a 3x à quarta menos 2x ao cubo mais x menos 1, que é um polinômio de grau 4. Agora, para o polinômio nulo não se define grau. Exemplo, R igual a 0x ao cubo mais 0x ao quadrado mais 0x mais 0 igual a 0. R é um polinômio nulo e, portanto, não tem grau. S é igual a ax ao 0x ao quadrado mais 0x mais 5. S igual a 5. Já o polinômio S tem o grau 0
de S, porque observe que S é igual a 5 vezes x elevado a zero, porque x elevado a zero é 1, 5 vezes 1, 5. Operações com polinômios. Adição de polinômios. Adição de polinômios. Os prédios da praia. Numa praia em Bertioga, São Paulo, a construtora planejava construir 2 edifícios, o Verde Mar e o Mar Azul. O Verde Mar terá os apartamentos distribuídos em 9 andares, além de um apartamento no piso térreo. Já o Mar Azul será só 6 andares, mas com 4 apartamentos a mais por andar do que o Verde Mar, além de um apartamento no térreo. Se o Verde Mar tiver N apartamentos por andar, quantos apartamentos serão construídos nos 2 prédios? No Verde Mar serão 9 vezes N apartamento nos andares, mais o do piso térreo, portanto, 9N mais um apartamento. O Mar Azul possuirá 4 apartamentos a mais por andar, ou seja, serão N mais 4 apartamentos por andar, portanto, 6 vezes N mais 4 apartamentos, como o do piso térreo serão 6 vezes N mais 4 mais 1, que equivale a 6N mais 24 mais 1, ou seja, 6N mais 25 apartamentos. Para determinar o número total de apartamentos que a empresa planeja construir nesses 2 edifícios, precisamos adicionar 9N mais 1 a 6N mais 25. Dados os polinômios a igual a 9N mais 1 e b igual a 6N mais 25, indicamos a soma dos polinômios a mais b como segue. A mais b é igual a 9N mais 1 mais 6N mais 25. Para calcular essa forma, eliminamos os parentes e indicamos a soma de todos os termos de A e todos os termos de B. Então fica A mais B igual a 9N mais 1 mais 6N mais 25. Reduzimos os termos semelhantes. A mais B igual a 9N mais 1 mais 6N mais 25, sendo A mais B igual a 15N mais 26. Deste modo, temos o dispositivo prático de A igual a 9N mais 1, B 6N mais 25, A mais B 15N mais 26. Os termos semelhantes devem ser dispostos um abaixo do outro. Observe como foi montado. Isso está na página 196. Denominamos soma de 2 ou mais polinômios ao polinômio que se obtém adicionando todos os termos semelhantes dos polinômios dados. Assim, respondendo à pergunta do problema proposto, considerando os 2 edifícios, serão construídos 15N mais 26 apartamentos. Veja outro exemplo. Dados os polinômios a igual a x ao quadrado menos 2x mais 1 e b igual a 3x ao quadrado menos 1, c igual a menos 2x mais 3, vamos calcular a mais b mais c, sendo a mais b mais c, x ao quadrado menos 2x mais 1, mais 3x ao quadrado menos 1, mais 2x mais 3. A mais b mais c, x ao quadrado menos 2x mais 1, mais 3x ao quadrado menos 1, menos 2x mais 3. A mais b mais c, 1 mais 3 vezes x ao quadrado, mais menos 2 vezes x, mais 1 menos 1 mais 3. Então, A mais B mais C resultou em 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Cálculo da soma empregando o dispositivo prático. Agora nós temos A mais B mais C, sendo que os polinômios um sobre o outro de acordo com o seu expoente. Aí nós teremos A mais B mais C, 4x ao quadrado, que é a soma de 3x ao quadrado mais x ao quadrado, menos 2x dá menos 4x, 1 menos 1 mais 3. Então, o resultado de A mais B mais C, 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Subtração de polinômios. Oposto de um polinômio. Veja a ilustração abaixo. Aí no quadro nós temos o seguinte. A igual a 3x menos 6y mais 1, B igual a menos 3x mais 6y menos 1. Quanto que é A mais B?
A mais B é igual a 3x menos 6y mais 1 menos 3x mais 6y menos 1 igual a zero. Esta soma de A mais B é um polinômio nulo. Dizemos que B é o oposto de A e indicamos B igual a menos A. O oposto do polinômio A é o polinômio que, adicionado a A, resulta num polinômio nulo. Indica-se por menos A. Exemplos. Se A é igual a x² mais 3x menos 5, então menos A é igual a menos x² menos 3x mais 5. O oposto do polinômio 2A menos 6B menos 7 é menos 2A menos 6B menos 7, que é igual a menos 2A mais 6B mais 7, porque todos os termos se anulam. Diferença de polinômios. Dados os polinômios A e B, a figura a seguir, precisamos obter um polinômio C que torne verdadeira a igualdade C mais B igual a A. Esse polinômio C é denominado diferença entre A e B e indicamos C igual a menos B. Então, C é igual a 10x mais 9y mais 8 menos 2x mais 3y mais 5. Para obter C, adicionamos A ao oposto de B. C é igual a 10x mais 9y mais 8 mais menos 2x menos 3y menos 5. C é igual a 10x mais 9y mais 8 menos 2x menos 3y menos 5. Logo, C é igual a 8x mais 6y mais 8. Quanto que é A menos B? Observe no quadrinho. A é igual a 10x mais 9y mais 8 e B é igual a 2x mais 3y mais 5. Observe que ao pegar os dados nós conseguimos tirar a diferença entre A e B e resultamos em C, que é igual a 8x mais 6y mais 3. Denominamos diferença de dois polinômios ao polinômio que se obtém adicionado ao primeiro ao oposto do segundo. Confira que, adicionando C a B, obteremos o A. A diferença de dois polinômios é o polinômio que adicionamos ao segundo resultado no primeiro. Como exemplo, vamos calcular A menos B, dado A igual a 3x² mais 4x menos 1 e B igual a x² menos 7x mais 8. A menos B é igual a 3x² mais 4x menos 1 mais menos x² mais 7x menos 8, sendo A menos B 3x² mais 4x menos 1 menos x² mais 7x menos 8. A menos B fica 3 menos 1 vezes x² mais 4 mais 7 vezes x mais menos 1 menos 8. A menos B é igual a 2x² mais 11x menos 9. Empregando o dispositivo prático e calculando A menos B, adicionando A com menos B, teremos A 3x² mais 4x menos 1, menos B menos x² mais 7x menos 8. A menos B resulta em 2x² mais 11x menos 9. Lembrando-se trocar os sinais dos termos de B, conforme mostrou na expressão. Multiplicação de polinômios. Produto de monômios. Leia o problema da ilustração. Observe que o menino, ao conversar com a menina, ele está fazendo a seguinte pergunta: quanto é 3x² y² vezes 2x²? Então, observe, nessa multiplicação vamos usar uma propriedade das potências. Temos 3x² y² vezes 2x², logo 3 vezes 2, 6. X² vezes x² vezes y², observe que o x ele se repete e multiplicação de mesma base, repetimos a base e somamos os expoentes. Então fica 6 vezes x² mais 3, porque somamos os expoentes 2 e o expoente 3, vezes y². Resposta final, 6x⁵ y². Outro exemplo, 6/5 AB² vezes menos 15/2 AB². Logo, nós sabemos que, ao fazermos a multiplicação de 6³ vezes 15³ dividido por 5 vezes 2, dá 6 vezes 5, 90 dividido para 10,
9, então ficou menos 9. Agora vamos para a parte das letras. A vezes A ao quadrado, nós somamos os expoentes, dá A ao cubo. B ao quadrado mais vezes B ao cubo, 2 mais 3, 5. Resposta final, menos 9A ao cubo, B à quinta. Os produtos de um polinômio é aquele cujo coeficiente é o produto dos coeficientes, dos monômios, dados a cuja parte literal é o produto das respectivas partes literais. Produto de polinômio por monômio. Você sabe calcular o produto 3x vezes 4x mais 5? Podemos interpretar geometricamente essa multiplicação. Veja, observe que nós temos um retângulo em azul e uma das medidas é 4x mais 5 e a outra 3x. Então a área nós sabemos que é a medida do comprimento vezes a largura. E a área está em azul com 4x mais 5 e 3x. Então podemos determinar que, se separarmos a área de 3x e 4x que está em verde, e o mais 5 sendo a parte rosa, nós temos que 4 vezes 3x dá 12x ao quadrado, 4x vezes 3x. E a parte do comprimento e da largura em rosa é 5 e 3x. 5 vezes 3x, 15x. Logo, nós temos a medida da área 12x ao quadrado mais 15x, que é a parte verde em rosa, determinando toda a parte em azul. Agora observe outro exemplo. 3x vezes 4x mais 5, calculando, distribuindo as multiplicações. 3x vezes 4x, 12x. 3x vezes 5x, 15x. Na multiplicação de um monômio por um polinômio, aplicamos as propriedades distributivas. Multiplicamos o monômio por todos os termos do polinômio e adicionamos os termos semelhantes, lembrando sempre da regrinha. Quando multiplicamos o 3x pelo 4x, nós somamos os expoentes, por isso ficou 12x ao quadrado. Produto de polinômios. Você sabe calcular o produto de 2x mais 3 vezes 3x mais 4? Observe a figura em laranja. Nós temos um comprimento e uma largura, onde que um é 3x mais 4 e o outro 2x mais 3. Se nós fizermos as distributivas, como mostra as setinhas em vermelho e em verde, nós vamos ter 2x vezes 3x, mais 2x vezes 4x, mais 3 vezes 3x, mais 3 vezes 4. Logo, 2x vezes 3x dá 6x ao quadrado, pois 2 vezes 3 dá 6, x vezes x, x ao quadrado, porque somos o expoente 1 mais 1. 2x vezes 4 dá 8x. 3 vezes 3x dá 9x. Observe que o 8x e o 9x são termos semelhantes, logo eles podem se somar. E o 3 vezes 4, 12. Então repetimos os 6x ao quadrado, 8x mais 9x dá 17x, mais 12x. Resposta final, 6x ao quadrado mais 17x mais 12. Agora vamos multiplicar esse polinômio usando uma propriedade distributiva. Logo, observe as setinhas. 2x vezes 3x, 2x vezes 4, 3 vezes 3x e 3 vezes 4. Observe que nós vamos ter o mesmo resultado, onde temos o termo semelhante de 6x ao quadrado mais 8x mais 9x mais 12. Resposta final, 6x ao quadrado mais 17x mais 12. Dispositivo prático para calcular o produto de dois polinômios. Observe que nós armamos a conta de vezes entre 3x mais 4 e 2x mais 3. Aí nós multiplicamos o primeiro termo, 2x vezes 3x vezes o mais 4, deu 6x ao quadrado mais 8x. O segundo passo nós vamos fazer o 3 vezes 3x e vezes o 4, deu 9x mais 12. E em seguida vamos somar todos os termos. 6x ao quadrado mais 8x, somado de 9x mais 12. Observe que as casas decimais estão de acordo com a multiplicação. Resultado final, 6x ao quadrado mais 17x mais 12. E na forma distributiva, observe que as setinhas estão demonstrando x ao quadrado menos 2x, x ao quadrado mais 3x, menos 1. Então nós teremos x ao quadrado vezes x ao quadrado mais x ao quadrado vezes 3x, mais x ao quadrado vezes menos 1, menos 2 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes 3x, menos 2 vezes menos 1. Então nós teremos x à quarta mais 3x ao cubo, menos x ao quadrado,
menos 2x ao quadrado, esses dois são termos semelhantes, menos 6x mais 2. Observe que ficou x à quarta mais 3x ao cubo, menos 3x ao quadrado, porque houve ali a soma dos dois termos semelhantes, sinais iguais, soma e repete sinal, por isso ficou menos 3x ao quadrado, menos 6x mais 2. Logo, o resultado final. Então nós teremos também aqui, ó, para multiplicar dois polinômios, multiplicamos cada termo e um deles por dois termos ou termos de outro e adicionamos o termo semelhante. O polinômio obtido é denominado produto dos polinômios dados. Multiplicação de três ou mais polinômios. Para multiplicar três ou mais polinômios, devemos multiplicar os dois primeiros e depois multiplicar o resultado pelo polinômio seguinte, e assim por diante. Veja no exemplo. Observe que nós temos no exemplo a seguir x mais 2, x mais 1 e 2x menos 1. Então ficou x ao quadrado mais x mais 2x mais 2 vezes 2x menos 1. Observe que nós multiplicamos os dois primeiros termos, depois multiplicamos o terceiro termo. Aí ficou x ao quadrado mais 3x mais 2 vezes 2x menos 1. Em seguida teremos 2x ao cubo menos x ao quadrado mais 6x ao quadrado, esses dois são semelhantes, menos 3x mais 4x, também são semelhantes um ao outro, menos 2. Resultado final, 2x ao cubo mais 5x ao quadrado mais x menos 2. Divisão de polinômios. Dividimos uma área. Qual é a área do quadrado ABCD e a área de cada retângulo? Observe que nós temos um retângulo ABCD e dividimos em 4 retângulos. Então, ó, a área do quadrado ABCD é igual a 4x ao quadrado, que é igual a 16x ao quadrado. Então, observe que cada área foi denominada por x no seu comprimento e 4x pela sua largura. Logo, x vezes 4x é igual a 4x ao quadrado. Monômio dividido por monômio. Na figura acima, o quadrado da área 16x ao quadrado está dividido em 4 partes iguais e a área de cada parte também pode ser assim. Olha o cálculo. 16x ao quadrado dividido por 4. 16 dividido por 4 dá 4. X ao quadrado repete, pois ninguém divide ele no seu denominador. Agora veja outros exemplos de divisão de monômios. 9x ao cubo dividido por 3x. Logo eu tenho 9x ao cubo dividido por 3x. 9 dividido para 3 dá 3. X ao cubo dividido por x é divisão de polinômios e regra de potência. Potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Logo fica 3 menos 1, que dá 2. Então a resposta final, 3x elevado ao quadrado. Observe agora, menos 12x à quarta y ao quadrado dividido por 8x ao quadrado y ao quadrado. Logo teremos menos 12 dividido para 8, que dá menos 3 meios, e x à quarta dividido para x ao quadrado, a mesma regra, mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. E y ao quadrado dividido para y ao quadrado dá 1, que multiplicando toda a expressão fica ela mesma. Então, resposta final, menos 3 meios x ao quadrado. Para dividir dois monômios, dividimos os respectivos coeficientes em pares literais. Observe o último exemplo, 5x ao quadrado dividido para 3y. Então, observe que agora não vai mudar, porque não tem termo semelhante. Então, a resposta é o próprio 5x ao quadrado dividido por 3y em forma de fração. Assim como 2ab dividido por c, a resposta 2ab dividido por c. 1 dividido para x, 1 dividido para x é a fração. X à quarta dividido por y ao meio, ao quadrado, a própria resposta, x à quarta dividido por y ao quadrado. Esses resultados são monômios, são expressões que recebem o nome de frações algébricas, pois elas ficam do mesmo formato. Divisão de polinômio por monômio. Veja como dividimos polinômio por monômio. Exemplo, 3x à quarta mais 2x ao cubo dividido por x. Observe que nós vamos armar a conta, 3x à quarta mais 2x ao cubo dividido por x, e podemos separar os segmentos de 3x à quarta dividido para x, mais 2x ao cubo dividido por x. E aplicar a regra. Tem a mesma base, então fica 3x
ao cubo, pois x à quarta dividido para x é a mesma base, subtrai os expoentes. 4 menos 1, 3. Assim como 2x ao cubo dividido para x. X ao cubo, o expoente é 3 e o x, o expoente é 1. 3 menos 1, 2. Resposta final, 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. Observe o outro exemplo, x à quinta menos x à quarta mais 2x ao cubo. Observe que nós temos 3 elementos no numerador dividido para um denominador. Podemos separar em 3 partes. Fica x à quinta dividido para 2x ao quadrado, menos x à quarta dividido para 2x ao quadrado, mais 2x ao cubo dividido para 2x ao quadrado. Agora nós temos a fração. Por quê? Na frente do x à quinta tem o número 1 que nós não representamos. Então a fração fica 1 meio x ao cubo, porque 5 menos 2 dá 3 nos expoentes do primeiro elemento, menos 1 meio x ao quadrado, porque temos x à quarta dividido para x ao quadrado, 4 menos 2, expoente 2, e o último elemento, que é o 2x ao cubo dividido por 2x ao quadrado, dá apenas o x. 3 menos 2, 1. Então o x fica com o expoente 1, que não há necessidade de escrever. Resposta final, 1 meio x ao cubo menos 1 meio x ao quadrado mais x. Para dividir um polinômio por um monômio, dividimos cada termo do polinômio pelo monômio e adicionamos o resultado. Então, turma, aqui na página 205, temos os exercícios 35, 36, 37, 38, 39 e 40 para fixação do material que foi aplicado nesta aula. Ok, turma, uma excelente semana e até a próxima aula.